Um humano compra um bilhete de viagem para Old Aliens e apenas minutos depois, 3 naves espaciais de elite descem graciosamente diante dele. O vento cortante de Frostholm atravessou a jaqueta de Elven como uma faca, enviando arrepios pela sua espinha enquanto ele avançava pela neve que chegava até os tornozelos. 3 semanas preso neste desolado globo de gelo haviam desgastado sua paciência até o ponto de ruptura. O navio de carga, o Meridian, estava parado em uma baía de reparos, com seu drive quântico danificado e em desesperada necessidade de conserto, uma despesa muito além de suas possibilidades. Outro dia no paraíso, ele murmurou, sua respiração formando nuvens no ar gelado. O assentamento alienígena se estendia diante dele, uma vasta gama de imponentes estruturas de concreto. Suas superfícies lisas brilhavam levemente, refletindo a luz suave do céu nublado. Os locais, conhecidos como Nirions, eram altos humanoides com uma pele azul impressionante, movendo-se com um senso de propósito que era palpável no ar gelado. Seus corpos haviam se adaptado perfeitamente ao frio cortante que fazia os dentes de Elven tremerem incontrolavelmente. Enquanto ele estava ali, flexionou os dedos dentro das luvas, tentando desesperadamente restaurar um pouco de calor e circulação. A armadura de combate em seu antebraço, uma relíquia de seus dias militares, estava envolta em uma camada de gelo. Sua superfície cinza fosca carregava as cicatrizes de inúmeras missões, cada arranhão contando uma história de resiliência e sobrevivência. Notavelmente, o dispositivo de pagamento embutido ainda funcionava, uma pequena vitória em forte contraste com as míseras economias que ele havia conseguido juntar para sua nave. Os impressionantes olhos azuis de Elven varreram o horizonte, buscando ansiosamente pela estação de transporte. Era seu ritual semanal. Ver se algum navio partindo estaria disposto a levar um mensageiro humano quebrado como ele. Infelizmente, a sorte o havia escapado até aquele momento. À medida que se aproximava do terminal, avistou um Nirion idoso lutando com um quiosque de pagamento, claramente em apuros. A pele azul acinzentada do alienígena estava marcada por profundas rugas, e veias bioluminescentes tênues pulsavam ritmicamente sob sua superfície. Envolto em uma jaqueta cinza minimalista com costuras arredondadas, também usava um cachecol solto que oferecia pouco calor contra o frio cortante. Os longos e ossudos dedos do velho alienígena tremiam de frustração enquanto ele tentava navegar pelo terminal. Cada movimento se tornava mais exasperado que o anterior. De repente, uma voz plana e sintética ecoou do dispositivo. Fundos insuficientes. Transação recusada. Os ombros do velho Nirion caíram, sua alta estatura se curvando ainda mais em derrota. Elven hesitou, sentindo uma pontada de empatia. Embora seus próprios créditos fossem limitados, a visão da postura desolada do idoso alienígena acendeu uma faísca de compaixão dentro dele. Antes que pudesse se convencer do contrário, deu um passo à frente. Com licença, disse Elven, seu tradutor convertendo suas palavras de forma fluida nos tons melódicos da língua Nirion. Você está tendo dificuldades. O alienígena idoso virou-se para encará-lo, seus olhos pálidos se arregalando levemente ao ver um humano. O terminal está recusando meu pagamento, ele explicou, sua voz ressoando com os únicos tons harmônicos característicos de sua espécie. Parece que terei que esperar pela próxima nave. Elven lançou um olhar para o display do terminal, sua expressão uma mistura de frustração e resignação. A tarifa era mínima, apenas o suficiente para que ele a cobrisse e ainda sobrasse um pouco para uma refeição. O que ele estava pensando? Talvez o universo retornasse à bondade um dia. Deixe-me ajudar, ele disse, levantando o braço em direção ao scanner. O dispositivo de pagamento embutido em sua armadura de combate emitiu um bip ao estabelecer uma conexão com o terminal. Para onde você está indo? Indagou o velho Nirion, sua curiosidade aguçada. Ele observou com espanto enquanto a figura élfica autorizava a transação. Para o assentamento do sul, veio a resposta. Você é realmente único, comentou Elven, sua voz aquecida com apreço. Tal generosidade é uma joia rara entre estranhos. Ele deu um leve encolher de ombros apresentando-se. O nome é Elven, uma vez piloto militar, agora um mensageiro preso neste lugar.
Um sorriso surgiu em seus lábios, embora parecesse um pouco forçado, apenas tentando retribuir. Naquele momento, o terminal soou, sinalizando que o pagamento havia sido processado. Transação aprovada, cartão de embarque emitido. O antigo Nirion aceitou o cartão com um aceno gracioso, um gesto que dizia muito. Eu vou aprender, pensei, sentindo uma onda de gratidão. Sua bondade não será esquecida. Assim que Elven abriu a boca para responder, o chão sob eles começou a tremer de forma ominosa. Uma sombra passou sobre o terminal enquanto um colossal navio descia através da densa camada de nuvens. Seu casco negro e elegante absorvia a pouca luz que conseguia penetrar no céu nublado. Luzes de sinalização vermelhas e azuis pulsantes dançavam ao longo de seu comprimento, lançando um brilho sinistro enquanto pairava silenciosamente acima deles. De repente, mais 2 naves surgiram, posicionando-se de cada lado da primeira. O que está acontecendo? A mão de Elven instintivamente se dirigiu ao local onde sua arma de fogo estaria, se ele não tivesse sido compelido a entregá-la ao chegar em Frostholm. Os navios diante dele eram diferentes de tudo que ele já havia encontrado. Claramente de grau militar, eles ostentavam um nível de tecnologia de furtividade que superava os orçamentos da maioria dos governos planetários. A nave principal estendeu graciosamente seu trem de pouso e desceu com quase um sussurro, sua rampa descendo até o solo coberto de neve. Uma figura desceu graciosamente do navio, uma Nirion feminina, com a pele de um suave tom verde espuma do mar. Ela vestia um macacão elegante em um rico tom cinza azulado, complementado de forma sofisticada por uma capa de gola alta que acrescentava um ar de sofisticação. Seu longo cabelo prateado caía em cascata sobre os ombros, adornado com delicados flocos de neve que se agarravam à sua pele adaptada ao frio, recusando-se a derreter. Seus olhos verde esmeralda e dourados estavam fixos em Elven, uma mistura de curiosidade e diversão dançando dentro deles. Avo! Ela chamou, sua voz ecoando pelo movimentado terminal. Estivemos te procurando em todo lugar. O Lear ajustou sua postura, uma mudança repentina em seu comportamento. Arela, minha querida, eu estava apenas saboreando um momento de independência. Enquanto falava, a mulher chamada Arela deslizou em direção a eles, seus movimentos fluidos e graciosos. Agora que estava mais perto, Elven pôde discernir a marcante semelhança familiar nos contornos de seus rostos. Enquanto o Liar mostrava sinais de desgaste e uso, ele brilhava com um acabamento polido e impecável. Você desapareceu da propriedade sem dizer uma palavra. Ela o repreendeu gentilmente. A família está preocupada demais. O Liar respondeu com um gesto desdenhoso. Eu anseio por viajar como qualquer cidadão comum. Felizmente esta alma bondosa, Elven, interveio para me ajudar quando meus fundos ficaram escassos. Arela desviou seu foco para Elven, seus olhos avaliando. É mesmo? Bem, então parece que devemos a você nossa sincera gratidão, Elven. Foi nada, disse Elven, sentindo uma onda de desconforto passar por ele sob seu olhar intenso. Apenas um bilhete de transporte, ele acrescentou, tentando minimizar sua importância. Mas ela balançou a cabeça, com uma expressão séria. Uma gentileza mostrada ao meu avô nunca é algo insignificante. Enquanto falava, seus lábios se curvaram em um sorriso, mas era um sorriso que não conseguia iluminar seus olhos, especialmente quando esse avô é o Lear Vossakari, o recém-aposentado chefe do prestigiado consórcio de comércio Hal Sakari. Elven sentiu uma onda de ansiedade tomar conta dele enquanto seu estômago despencava. Como Sakari era uma das maiores casas de comércio interestelar do setor, isso significava que o idoso que ele acabara de ajudar era, em essência, uma figura da realeza. Eu não fazia ideia de que ele era capaz disso, admiti. O sorriso de Arela se iluminou um pouco, adicionando um toque de calor ao momento. Isso torna seu gesto ainda mais intrigante, ela comentou, seu olhar se desviando para a armadura de combate desgastada dele, observando as costuras cobertas de gelo de sua jaqueta. Você está preso aqui, não está? Antes que Elven pudesse responder, Thaler deu um passo à frente. Ele se apresentou como um mensageiro cujo veículo havia quebrado. Devemos estender nossa ajuda a ele, Arela, ele sugeriu.
Seria a coisa certa a fazer em retribuição à sua bondade. Arella ponderou sobre isso, com o olhar fixo intensamente no rosto de Elven. Sabe, vovô, eu realmente acredito que devemos convidá-lo para o jantar. A família ficaria encantada em conhecer alguém que ajuda estranhos de forma altruísta, sem esperar nada em troca. Elven abriu a boca para recusar, mas antes que pudesse pronunciar uma palavra, Thaler interveio. Uma excelente sugestão, declarou ele. O que você diz, Elven? Você se juntará a nós esta noite na propriedade da família? Pegando-se em um delicado equilíbrio entre as exigências da polidez e o instinto de autopreservação, Elven se viu hesitando. Jantar com uma das famílias mais ricas da indústria não era exatamente como ele imaginava passar sua noite. No entanto, ele não conseguia se livrar da sensação de que esta poderia ser sua oportunidade de escapar dessa rocha congelada. Eu ficaria honrado, ele finalmente respondeu. O sorriso de Arella se alargou, mostrando seus dentes perfeitos. Maravilhoso, ela disse. Vou providenciar para que seus pertences sejam coletados de sua hospedagem. Com um gesto elegante em direção ao navio principal, ela acrescentou: Vamos? Enquanto Elven o seguia em direção à embarcação que os aguardava, um pensamento inquietante pairava em sua mente. Seu pequeno ato de bondade o havia lançado inesperadamente em uma situação muito mais complexa do que ele jamais havia imaginado. Atrás deles, o terminal de ônibus espaciais zumbia com seus anúncios monótonos, completamente alheio ao fato de que a vida de Elven havia acabado de tomar um rumo dramático. O estado de Icaria se estendia por um vale protegido, localizado a 30 quilômetros do assentamento principal de Frostholm. Em contraste com as estruturas utilitárias e austeras da cidade, o complexo se destacava como uma maravilha arquitetônica. Suas curvas elegantes de pedra polida e liga transparente pareciam emergir organicamente da paisagem nevada, criando uma mistura harmoniosa de natureza e design. Enquanto a nave deslizava em direção a uma pista de pouso privada, Elven pressionou o rosto contra o visor, cativado pela imensa magnitude do lugar. O edifício principal se erguia imponente, capaz de acomodar uma pequena vila inteira. Suas torres cristalinas brilhavam ao capturar os últimos raios do distante sol de Frostholm, criando um espetáculo de tirar o fôlego. Impressionada, Arella observou sua reação com um claro senso de divertimento. Não é exatamente o que eu esperava encontrar em um planeta de gelo remoto, ela comentou. O elfo riu em resposta, o som lembrando o barulho do gelo se quebrando sob os pés. Como Sakari consegue manter residências em 17 mundos, é uma história fascinante. Esta em particular, pelos nossos padrões, é bastante modesta. Modesto? Talvez isso seja um eufemismo. Elven, por exemplo, cresceu em uma unidade de colônia pré-fabricada em um posto de terraformação. Para colocar isso em perspectiva, toda a sua cidade natal poderia caber confortavelmente dentro do extenso jardim da Icaria. A nave pousou suavemente, mal causando um tremor. À medida que a rampa descia, o olhar de Elven se fixou em uma recepção reunida na plataforma de desembarque. Uma mistura de funcionários da Casa Narim e pessoal de segurança estava pronta, com posturas formais e atentas, exalando um ar de expectativa. Não fique nervoso, Arella disse, interpretando mal sua hesitação. Não mordemos pelo menos não nossos convidados. Um sorriso brincalhão dançava em seus lábios, insinuando uma piada. Elven o seguia pela rampa, dolorosamente ciente de como sua aparência desleixada contrastava fortemente com a elegância impecável de Ícaros. Sua armadura de combate, que antes era um símbolo de orgulho para a frota de defesa terrana, agora parecia um relicário quando comparada ao traje elegante e moderno da equipe doméstica. Um alto homem Narim avançou, exalando uma presença militar mesmo em suas roupas civis. Lady Arella e Lord Delir cumprimentaram Karat com uma reverência formal, seus rostos se iluminando de alívio com seu retorno seguro. Obrigado, Karat, disse Arella calorosamente. Permita-me apresentar Elven, nosso estimado convidado. Ele se juntará a nós para o jantar e ficará à noite. Por favor, assegure-se de que suas necessidades sejam atendidas, instruiu Karat, seus olhos pálidos examinando Elven com uma frieza profissional.
Claro, minha senhora. O convidado precisará de atendimento médico. Seu olhar permaneceu em um corte parcialmente cicatrizado na bochecha de Elven. Uma lembrança da briga de bar que ele havia enfrentado na sua segunda noite em Frostholm. Estou bem, Elven respondeu apressadamente. Eu só preciso de um banho quente e talvez de uma refeição que não venha de uma máquina de vendas. As palavras dele trouxeram um leve sorriso aos lábios de Arella. Karat irá acompanhá-la até uma suíte de hóspedes. Ela continuou. Vamos jantar em 2 horas. Isso deve lhe dar um momento para se rejuvenescer. Assim que Elven abriu a boca para expressar sua gratidão, ela foi levada por uma enxurrada de assistentes, cujas vozes se misturavam na cadência melódica do alto narim. O Liar lançou um olhar brincalhão para Elven e, em seguida, apressou-se atrás de sua neta, deixando o humano sozinho com Karat. É ela, disse Narim, apontando para o edifício principal. Enquanto caminhavam, Elven absorveu os detalhes intrincados da propriedade. Sua beleza era inegável, mas também era marcada por sinais claros de segurança. Redes de sensores de disfarce estavam habilidosamente ocultas. Postos de guarda eram estrategicamente posicionados e, de vez em quando, Elven avistava pessoal armado patrulhando o perímetro. Toda essa segurança é realmente necessária? Elven perguntou, gesticulando em direção a um par de guardas posicionados nas proximidades. O rosto de Karat permaneceu impassível, não revelando nenhuma emoção. É apenas como Sakari valoriza sua privacidade, ele respondeu. Embora não fosse bem a resposta que Elven estava buscando. Ainda assim, ele entendia melhor do que insistir mais. Em vez disso, mudou sua abordagem. Então, qual é a história com o velho? Ele costuma se afastar sozinho? Essa pergunta lhe rendeu um olhar penetrante. As atividades do Lord Talar são da sua própria conta, veio a resposta severa. Seria imprudente especular. Mensagem recebida. Os elfos ficaram em silêncio enquanto atravessavam um conjunto de portas que sussurravam ao se abrirem à sua aproximação. O interior do edifício principal era ainda mais deslumbrante do que seu exterior. Tetos altos se erguiam acima, enquanto luminárias intrincadas dançavam como constelações sobre suas cabeças. À medida que se moviam pelo espaço, as obras de arte pareciam mudar e se transformar, cativando seu olhar a cada passo. Depois de percorrer um labirinto de corredores, Karat finalmente parou em frente a uma porta intricadamente desenhada. Seus doces, senhor, anunciou, sua voz firme. Os controles ambientais foram ajustados para seu conforto. Você encontrará roupas adequadas esperando por você no guarda-roupa. Se precisar de mais alguma coisa, basta falar seu pedido em voz alta e o sistema da casa o comunicará à equipe, ele disse, fazendo uma leve reverência antes de partir. Isso deixou Elven parado sozinho no corredor, admirando a suíte que era surpreendentemente maior do que toda a sua nave. Uma aconchegante área de estar, adornada com móveis macios, se transformava perfeitamente em um quarto que era ancorado por uma grande cama oversized. Janelas do chão ao teto emolduravam um panorama deslumbrante das montanhas cobertas de neve que se estendiam além da propriedade. O banheiro era uma verdadeira oásis, com um chuveiro espaçoso o suficiente para 4 pessoas e uma banheira que se assemelhava a uma pequena piscina, convidando ao relaxamento e ao prazer. Elven soltou um assobio baixo, sentindo-se surpreendentemente bem para um dia que havia começado com café velho e meias congeladas. Ele tirou suas roupas sujas e entrou no chuveiro, um profundo gemido de prazer escapando de seus lábios, enquanto a água quente caía sobre seu corpo pela primeira vez em semanas. O albergue econômico onde ele estava hospedado estava equipado apenas com limpadores sônicos, que eliminavam efetivamente a sujeira, mas não faziam nada para combater o frio penetrante de Frostholm. Depois de esfregar diligentemente a sujeira acumulada durante sua longa estadia no planeta gelado, Elven voltou sua atenção para o guarda-roupa, ansioso para ver o que poderia conter. Como prometido, o pacote continha roupas feitas sob medida para o seu tamanho. Um traje simples, mas elegante, que se encaixaria perfeitamente em um jantar formal. Ele escolheu uma calça preta e uma túnica azul profunda, que complementava lindamente seus olhos,
surpreso e agradavelmente impressionado com o quão bem elas se ajustavam. Sentindo-se mais humano do que havia se sentido em semanas, Elven caminhou até as janelas, com o olhar fixo no horizonte enquanto a última luz do dia se apagava. Um a um, as estrelas começaram a surgir, brilhando mais intensas e claras do que ele jamais as havia visto da cidade. A luz fria brilhava sobre a neve, lançando um brilho sereno pela paisagem. De repente, um suave sino quebrou o silêncio, puxando-o de seus pensamentos. Sr. Elven, uma voz melódica ressoou dos alto-falantes ocultos. Lady Arella solicita sua presença no salão leste antes do jantar. Cart estará aqui em breve para acompanhá-lo. Obrigado, respondeu Elven, incerto sobre o protocolo do sistema da casa para reconhecimento. Fiel ao anúncio, Cart chegou apenas alguns minutos depois, sua expressão tão enigmática como sempre. Ele guiou Elven por uma série de corredores até chegarem a uma sala iluminada de forma acolhedora. Lá, Arella estava sozinha, com o olhar fixo na paisagem iluminada pelas estrelas do lado de fora. Ela havia se transformado em um vestido fluido de azul meia-noite, cujos fios prateados brilhavam suavemente a cada movimento que ela fazia. Seu cabelo prateado estava estilizado de uma forma intrincada, acentuando a curva graciosa de seu pescoço. Ah, Elven, ela comentou, virando-se para encará-lo enquanto entravam. Muito melhor. Você se arruma bem para um mensageiro perdido. Elven fez uma leve reverência, imitando o gesto que havia observado do pessoal. E você está absolutamente deslumbrante, ele disse, suas palavras sinceras em vez de lisonjeiras. Havia algo genuinamente cativante em sua beleza, uma qualidade sobrenatural que a destacava. Os lábios de Arella se curvaram em um sorriso encantador, realçando sua presença fascinante. Eu queria roubar um momento a sós com você antes do jantar. O avô se afeiçoou bastante a você e não consigo deixar de me sentir intrigada pelo homem que ajudaria um estranho sem hesitar. Ela fez um gesto em direção a uma área de estar aconchegante, onde um decantador e copos aguardavam nossa conversa. Bebida? Ela perguntou, erguendo um copo de Taren Whisky. Acredito que este ainda seja o espírito preferido entre suas forças armadas. O ex-militar, Elven corrigido, aceitou o copo com um aceno. Mas sim, velhos hábitos são difíceis de morrer. Arella se acomodou graciosamente em um sofá, gesticulando para Elven se sentar em frente a ela. Fale-me sobre você. O que traz um ex-piloto militar de Taren a Frostholm, de todos os lugares? Elven tomou um gole do uísque, saboreando seu rico sabor. Era esquisito, muito superior a qualquer coisa que ele normalmente poderia pagar. Sou um mensageiro agora, ele respondeu com um toque de orgulho na voz. Um contratante independente, enquanto eu transportava equipamentos de pesquisa para o posto científico em Helios Prime. Meu drive quântico de repente apresentou uma falha. Frostholm era o porto mais próximo onde eu poderia fazer um pouso de emergência. E agora você está preso. Arella comentou, sua voz tingida de preocupação. Presumo que você não pode arcar com os reparos, Elven disse, acenando com a cabeça enquanto lutava para disfarçar o impacto dessas palavras. O custo das peças sozinho superou os ganhos dos meus últimos 3 trabalhos combinados. Eu tenho tentado encontrar trabalho local para economizar, mas ele deu de ombros. Simplesmente não há muita demanda por trabalho humano por aqui. O que você fez no exército? As perguntas dela pareciam casuais, mas seus olhos estavam atentos, analisando cada palavra. Piloto, respondi, parte de uma unidade de resposta tática. Escolhi não aprofundar nas implicações desse papel. As missões que me levaram a colônias contestadas, as extrações de alto risco de VIPs de territórios hostis e as operações secretas ocasionais que nunca foram registradas oficialmente, tudo isso permaneceu não dito, envolto em segredo. E agora você entrega pacotes, ela comentou, um traço de ceticismo tingindo sua voz. É um trabalho honesto, respondeu Elven, com uma certa rigidez começando a aparecer em seu tom. Paga as contas, normalmente. Arella o observou atentamente por um longo momento antes de finalmente colocar seu copo para baixo. Como Sicari valoriza aqueles que oferecem bondade sem segundas intenções, Elven. É uma qualidade rara e preciosa em nossos círculos. Ela se inclinou um pouco mais perto, seus olhos brilhando de curiosidade.
Acredito que podemos nos ajudar mutuamente. Assim que ela estava prestes a expandir seus pensamentos, a porta se abriu e o Lear entrou, flanqueado por 2 jovens machos Narayan que tinham uma semelhança impressionante com ele. Ah, bom, vocês começaram sem nós, disse Feller com um tom alegre. Elven, permita-me apresentar meus netos, Nevan e Perrin. Os 2 Narians ofereceram acenos educados, mas Elven não pôde deixar de notar os olhares calculistas que trocaram enquanto o avaliavam. O mais alto falou. O avô compartilhou histórias sobre sua generosidade. Nevan, Elven supôs. Sicari está profundamente em sua dívida. Elven se mexeu desconfortavelmente respondendo. Um bilhete de transporte não é exatamente algo para se mencionar. Não é o valor do gesto, mas sim a sua essência, respondeu Perrin, seu tom visivelmente mais frio do que o do irmão. Quando se dirigiu ao patriarca da nossa família, havia algo na sua voz que deixava os instintos de Elven em alerta. Não eram apenas membros da família recebendo um visitante. Eles estavam avaliando uma potencial ameaça. Vamos prosseguir para o jantar? Aurela propôs, levantando-se graciosamente. O chefe preparou um menu especial em homenagem ao nosso convidado. Enquanto se dirigiam à sala de jantar, Elven sentiu a mão de Aurela passar levemente pelo seu braço, um toque fugaz que poderia facilmente ser confundido com um acidente, se não fosse pelo olhar significativo que ela lhe lançou. Estava claro. A conversa deles estava longe de acabar. Ela sussurrou suavemente, quase como um sopro, garantindo que apenas ela pudesse ouvir suas palavras. Há muito mais que eu quero aprender sobre você, Elven. A sala de jantar exibia a mesma opulência que o resto da propriedade, com uma mesa grandiosa em seu centro, capaz de acomodar 20 convidados. Apenas 5 lugares foram arrumados à mesa, deliberadamente agrupados em uma extremidade para criar uma atmosfera mais íntima. Enquanto os servos chegavam com o primeiro prato, Elven se viu refletindo sobre a verdadeira natureza da noite. Isso foi mais do que um simples jantar de agradecimento. Algo mais profundo estava em jogo. Era uma avaliação, mas a pergunta persistia: para qual propósito? Ele sabia que precisava ter cuidado. Em sua experiência, os ricos e poderosos raramente agiam sem um motivo, e seus jogos podiam ser perigosos para aqueles que não estavam familiarizados com as regras. O primeiro prato fez sua entrada. Uma sopa delicada que brilhava com um encantador brilho azul iridescente. Foi servida em tigelas que pareciam esculpidas de um único bloco de gelo, mas que mantinham uma intrigante temperatura morna ao toque. O bisque de flores do mar luminosas, como eles descrevem, revela o momento de hesitação de Elven. Este prato requintado, uma iguaria de nareia, é surpreendentemente bem adequado à fisiologia humana. Na verdade, acredito que seu povo o considere bastante revigorante. Elven deu um gole cuidadoso e o sabor explodiu em seu paladar como nada que ele já tivesse experimentado. Era uma mistura deliciosa de salgado e doce, com um calor suave que irradiava de sua língua até suas pontas dos dedos, banindo o frio persistente de Frostholm. É incrível, ele confessou, saboreando outra colherada. Nosso chefe ficará emocionado, respondeu Aurela. Ele raramente tem a oportunidade de criar pratos para humanos. Abaixo da superfície, a conversa deles fluía sem esforço. Perguntas sobre a Terra, comentários sobre política interestelar e reflexões sobre os costumes únicos de várias espécies preenchiam o ar. No entanto, sob a superfície dessas trocas amigáveis, Elven podia sentir uma corrente de tensão, especialmente entre Aurela e seus primos. Então Elven, ele começou colocando sua colher de lado de forma deliberada. O que uma carreira como a sua realmente traz para a mesa nos dias de hoje? Não consigo imaginar que seja apenas equipamento de pesquisa. Havia uma acidez em sua pergunta, uma sugestão de desafio entrelaçada em suas palavras. Elven manteve sua expressão cuidadosamente neutra enquanto ponderava sobre a melhor forma de responder. O que quer que pague, ele respondeu de forma direta. Instrumentos científicos, pacotes diplomáticos, bens de luxo. Estou aberto a tudo isso. Eu não faço perguntas desde que seja legal. Um sorriso sutil surgiu nos lábios dos pais. Que princípios você tem? E quanto à sua carga atual, aqui está presa com seu navio.
Suprimentos médicos para o posto de pesquisa em Helios Prime, afirmou Elven, fixando os olhos em Narin. Nada exótico. Apenas equipamentos especializados que eles não conseguem sintetizar localmente. Fascinante, murmurou o pai, com ceticismo evidente em seu tom. E ainda assim, você escolheu pousar em Frostholm em vez de continuar para Helios. Essa é uma escolha interessante, comentou Elven, sua voz firme apesar da crise iminente. Mas quando seu drive quântico está prestes a implodir, eu prefiro arriscar ficar preso do que correr o risco de ser atomizado. O aprendiz soltou uma risada, aliviando a tensão que pairava no ar. Uma decisão sábia, meu garoto. Afinal, a morte tem uma maneira de complicar as perspectivas de carreira de alguém. Enquanto os servos elegantemente retiravam o prato de sopa, eles retornaram com travessas que exibiam uma impressionante variedade de carnes assadas, lindamente cercadas por vegetais cortados em espiral, vibrantes em suas cores. Isto é carne de álcido glacial, explicou Aurela, uma iguaria nativa das montanhas do norte de Frostholms. O clima frio confere uma maciez extraordinária à carne. Ela estava absolutamente certa. Quando Elven deu uma mordida, a carne praticamente se dissolveu em sua boca, explodindo com sabores que ele não conseguia identificar exatamente, mas que achou absolutamente deliciosos. Conte-nos sobre seu serviço militar, disse Nevin, cortando sua própria porção. O avô mencionou que você era piloto. Elven assentiu, levando seu tempo para mastigar devagar, comprando um momento para pensar. Eu fazia parte de uma unidade de resposta tática, ele explicou, principalmente focada em missões de transporte e extração. Ao mencionar extração, seu pai levantou uma sobrancelha. Isso soa bastante diplomático para o que essas unidades normalmente fazem, comentou, com a curiosidade despertada. O tom da mãe Aurela se tornou mais afiado enquanto ela emitia seu aviso. O quê? A mãe respondeu inocentemente. Estou apenas tentando fazer uma conversa. Afinal, Aurela interveio suavemente. Se vamos estender nossa hospitalidade a este humano, devemos pelo menos saber um pouco sobre ele. Elven não perdeu a importância da declaração. Eles estavam contemplando se deveriam confiar nele para algo importante. Mas o que poderia ser? Meu histórico de serviço é confidencial, ele disse cautelosamente. Mas servi com honra, e fui dispensado em bons termos. A mudança para uma carreira em negócios pareceu uma transição tranquila. Eu estava utilizando o mesmo conjunto de habilidades, mas com uma diferença significativa. Havia muito menos pessoas mirando suas flechas em mim. Esse comentário provocou uma risada genuína do líder. Bem dito, eles responderam. Embora eu pudesse sentir a verdade não dita em seus olhos, o pagamento provavelmente não seria nem de longe tão impressionante. Elven acenou em concordância, reconhecendo a realidade da situação. Talvez possamos encontrar uma solução para esse problema, Aurela propôs, seu olhar se encontrando com o de Elven do outro lado da mesa. Sicari está constantemente precisando de serviços de transporte confiáveis para itens sensíveis. Nevin pousou seu garfo com um clique decisivo, o som ecoando o peso de suas palavras. Aurela, este é pouco provável o momento ou o ambiente certo para uma discussão de negócios, ele disse, seu tom cauteloso. Pelo contrário, ela respondeu com uma confiança fria. Acredito que este é o momento perfeito. Elven demonstrou tanto integridade quanto discrição, qualidades que valorizamos imensamente. Os pais descartaram a noção, zombando da ideia de que um único ato de caridade poderia definir o caráter de alguém. Pelo que sabemos, eles escarneceram. Ele poderia ser um agente da Casa Marati ou até mesmo um espião da comissão reguladora. Ao mencionar a comissão, o coração de Elven disparou, uma onda de ansiedade percorrendo-o. A organização interestelar que deveria manter a ordem entre as casas de comércio era, na realidade, notória por sua corrupção e ineficácia. Sou apenas um mensageiro que ajudou um velho, afirmou calmamente, com a voz firme. Nada poderia ser mais simples do que isso. Viu? O líder gesticulou amplamente, enfatizando seu ponto. Simples bondade. Um tesouro raro no mundo de hoje, particularmente entre a nossa espécie.
A tensão à mesa era densa, quase sufocante. Elven sentiu uma aguda percepção de que não era apenas um observador, mas também um jogador involuntário em uma luta pelo poder que se desenrolava bem diante de seus olhos. Talvez devêssemos discutir isso depois do jantar, sugeriu Aurela, seu tom não deixando espaço para debate. Por enquanto, vamos saborear as criações culinárias do chefe Doran, não é mesmo? O restante da refeição se desenrolou em uma atmosfera tensa de polidez forçada. Elven se imergiu em sua refeição, saboreando cada prato que era mais requintado que o anterior, enquanto estava sintonizado com as sutis correntes de conversa que giravam ao seu redor. Quando a sobremesa chegou, uma deliciosa mistura de frutas congeladas e creme temperado, ele já havia começado a montar um esboço aproximado das intrincadas dinâmicas em jogo. O líder, apesar de estar oficialmente aposentado, ainda exercia uma influência significativa sobre as operações da Secari. Aurela parecia ser sua sucessora preferida, mas seus primos claramente alimentavam suas próprias ambições. A viagem não autorizada do velho à cidade havia aberto uma porta de vulnerabilidade que todos estavam ansiosos para explorar. Em uma reviravolta inesperada do destino, o encontro casual de Elven com o líder o havia lançado diretamente no coração desse drama familiar que se desenrolava. À medida que a refeição chegava ao fim, o líder se levantou de seu assento. Se me permitem, devo admitir que estou me sentindo bastante cansado após as aventuras de hoje, disse ele com um leve sorriso. Elven, foi um verdadeiro prazer jantar com você. Eu sinceramente espero que possamos conversar novamente antes da sua partida. Com isso, o idoso Narian se despediu, acompanhado por um atendente flutuante que parecia emergir das sombras. Eu também deveria me retirar, declarou Nevin, com seu descontentamento evidente em seu tom. Vamos, Perrin. Os irmãos se despediram, deixando Elven sozinho com Aurela. Com um gesto sutil, ela sinalizou para os servos limparem a mesa. Caminhe comigo, ela convidou assim que ficaram a sós. Os jardins são especialmente encantadores sob as estrelas. O jardim se revelou como uma vasta estufa conectada de forma harmoniosa ao edifício principal, repleta de uma impressionante variedade de plantas de inúmeros mundos. Do lado de fora, as temperaturas estavam frias, mas dentro, a atmosfera era quente e úmida, repleta dos sons relaxantes da água corrente e da fragrância encantadora de flores alienígenas. Enquanto caminhavam pelo caminho sinuoso, Elven comentou: Parece que seus primos não gostam muito de mim. Aurela riu levemente em resposta. Ah, meus primos têm a tendência de não gostar de qualquer um que possa atrapalhar suas ambições. Então, não leve para o lado pessoal. E o que eles acreditam que eu possa interromper? Ela parou ao lado de uma piscina cintilante, onde peixes radiantes flutuavam entre plantas bizarras e tentaculares. Como está Sakari em um ponto de virada, Elven? Meu avô está se afastando de seu papel na liderança ativa e a questão da sucessão se tornou um assunto contencioso. Deixe-me fazer um palpite ousado. Você é a escolhida dele, mas os primos dele têm planos diferentes em mente? Ela acenou com a cabeça, reconhecendo a verdade nas palavras dele. Nevin e Perrin estavam convencidos de que, como homens, tinham um direito mais forte ao seu favor. Tudo isso estava enraizado naquelas tradições Narayan, afinal. Seu tom transmitia inconfundivelmente seu desdém por tais tradições. E onde eu me encaixo nesse drama familiar? Elven perguntou, sua voz cortando a tensão. Aurela virou-se para encará-lo, seus olhos verde esmeralda brilhando com o brilho bioluminescente das plantas ao redor. Eu preciso de alguém em quem eu possa realmente confiar, alguém que opere além dos nossos círculos habituais, alguém com suas habilidades únicas. Para que propósito? Eu perguntei. Transporte e segurança. Ela respondeu. Há um item crucial, um núcleo de dados, que eu preciso que seja entregue em nossa instalação em Helios Prime. Elven levantou uma sobrancelha, intrigado. Helios Prime. Era exatamente para lá que eu estava indo antes do meu navio quebrar. Ela fez uma pausa, um sorriso cúmplice brincando em seus lábios. Não é conveniente. Sua expressão era enigmática, insinuando segredos não revelados. O núcleo de dados contém informações cruciais sobre os interesses de Secari. Informações que poderiam solidificar minha reivindicação como o legítimo sucessor.
Seus primos realmente querem impedir que essa informação chegue ao seu destino? Especulou Elven. Exatamente. Veio a resposta. É por isso que não posso confiar em nossos mensageiros ou navios habituais. Todos eles podem estar comprometidos. Elven cruzou os braços, uma expressão pensativa atravessando seu rosto. Você realmente está considerando me usar em vez disso? Aurela perguntou, sua voz carregada de uma mistura de sarcasmo e determinação. Aqui estou eu, um humano preso com uma nave quebrada e sem jeito de voltar para casa. Mas deixe-me oferecer algo valioso. Eu posso consertar sua nave. Estou falando de uma reforma completa, não apenas de consertar o drive quântico. E eu ainda vou incluir uma taxa que é generosa o suficiente para te manter confortável por um ano inteiro. Era uma tentação irresistível, quase avassaladora. Que segredos estariam escondidos dentro desse núcleo de dados que o tornava tão crucial? O comportamento de Aurela mudou, sua expressão se tornando grave. Ele contém evidências de atividades ilegais envolvendo meus primos, ela revelou. Principalmente, eles estão envolvidos no comércio de armas. Eles têm traficado tecnologia restrita para mundos de fronteira, utilizando habilidosamente uma rede de transporte de carga doméstica para evadir as regulamentações de comissão. Você realmente está considerando expô-los? Ela perguntou com a voz firme. O que eu quero é proteger nosso lar. Ela esclareceu. Se essa informação se tornasse pública, isso destruiria a reputação da casa Akarri. No entanto, se eu mantiver isso sob controle, posso obrigar meus primos a se afastarem sem causar um escândalo. Elven examinou seu rosto, procurando qualquer indício de engano. Sua história parecia plausível. Afinal, as casas de comércio tinham uma reputação notória por contornar as regras sempre que isso atendia aos seus interesses. No entanto, algo parecia errado. Por que ela tinha me escolhido? Ele finalmente perguntou. Por que eu? Você poderia facilmente contratar inúmeros mercenários ou freelancers, cada um com naves mais limpas e equipamentos superiores. Mas ela respondeu simplesmente, é porque você ajudou meu avô sem esperar nada em troca. Isso diz muito sobre o seu caráter. Na minha experiência, o caráter tem muito mais valor do que qualquer equipamento. Ela se aproximou, ficando a uma distância que ele podia alcançar, permitindo que ele sentisse o calor que emanava de seu corpo. E a propósito, ela continuou. Eu fiz uma investigação sobre você desde que o trouxemos aqui. O ex-tenente Elven Pollard, um membro distinto das operações especiais da Frota de Defesa Terrana, recebeu 2 condecorações por bravura por sua coragem no calor da batalha. Ele foi dispensado com honra após o incidente Próxima, mas os registros oficiais permanecem frustrantemente ambíguos quanto aos detalhes de seu envolvimento nesse evento. A mandíbula de Elven se contraiu firmemente. O incidente Próxima era um assunto que ele nunca se atreveu a discutir. Nunca. Você fez sua lição de casa, ele reconheceu. Estou lhe dando uma oportunidade de escapar deste deserto gelado e voltar para sua vida. Tudo o que você precisa fazer é entregar um pequeno pacote a um destino que você já estava planejando visitar. Colocado dessa forma, parecia simples. No entanto, pela experiência de Elven, ele sabia que qualquer coisa envolvida na teia da política das casas de comércio raramente era descomplicada. Vou precisar dos detalhes, insistiu ele. Protocolos de segurança, planos de contingência e as especificações precisas do que estou transportando. O sorriso de Aurela se tornou ainda mais radiante. Isso significa que você aceita? Ela perguntou ansiosamente. Elven respondeu com um toque de cautela. Isso significa que estou considerando. No entanto, preciso ver os reparos na minha nave concluídos primeiro, e vou precisar de metade do pagamento adiantado. Claro, ela respondeu sem hesitação, seu entusiasmo inabalável. Vou fazer a equipe técnica começar a trabalhar na sua nave amanhã. O Meridian, certo? Atualmente está atracado na base 17, no espaço-porto. O fato de ela saber disso sem que ele mencionasse apenas, reforçou sua suspeita de que ela estava planejando isso muito antes do encontro inesperado deles. A expedição de Talir foi meticulosamente planejada também? Parecia improvável que o ex-chefe de uma proeminente casa de comércio realmente se encontrasse sem fundos para comprar um bilhete de transporte. Havia mais uma coisa, acrescentou Elven. Eu preciso falar com seu avô. Apenas nós dois.
A expressão de Arella vacilou momentaneamente antes de voltar à sua fachada cuidadosamente elaborada. Posso perguntar o porquê? Ela indagou. É apenas uma questão de diligência, respondeu Elven. Se eu vou me envolver nos assuntos da casa Akari, quero ouvir diretamente de quem está no comando que ele dá sua aprovação. Após um breve momento de contemplação, ela acenou com a cabeça em concordância. Vou fazer os arranjos para amanhã de manhã. Por enquanto, você deve reservar um tempo para descansar. Foi um dia bastante agitado. Enquanto caminhavam de volta em direção ao prédio principal, a mente de Elven estava a mil, contemplando as implicações da oferta de Aurela. O pagamento era surpreendentemente generoso, muito mais do que o normal para um simples trabalho de mensageiro, mesmo considerando a natureza delicada da carga. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Além disso, o fato de que seu destino coincidisse com o dela levantou mais de uma sobrancelha. Aurela claramente estava escondendo algo. Havia muito mais nessa situação do que ela estava deixando transparecer. A pergunta que o atormentava era: ele conseguiria descobrir a verdade antes de tomar uma decisão que poderia levá-lo por um caminho perigoso ou até fatal? Ao retornar para sua suíte, Elven foi recebido por um gesto atencioso. Alguém havia arrumado cuidadosamente suas roupas de dormir e preparado a cama, criando uma sensação de conforto em meio à incerteza. O luxo do quarto era quase avassalador após passar semanas em um albergue econômico. Instintivamente, ele examinou o espaço em busca de qualquer dispositivo de vigilância escondido, um hábito enraizado desde seus dias no exército. Para sua decepção, ele descobriu 3. Um habilidosamente camuflado na luminária, outro escondido atrás do espelho do banheiro e um terceiro embutido no painel de controle ambiental. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. A casa estava equipada com medidas de segurança padrão, mas isso significava que ele precisava ser cauteloso com suas palavras e ações. Enquanto se afundava na cama incrivelmente confortável, Elven tomou um momento para refletir sobre o que sabia. Ele estava ciente de que Sicari estava atualmente envolvida em uma feroz luta de sucessão. Aurela precisava que ele transportasse informações sensíveis que poderiam comprometer a posição de seu primo. A prima dela, claramente cautelosa, o observava com desconfiança. Enquanto isso, um enigmático velho chamado Tauler, o suposto catalisador por trás de toda essa situação, permanecia nas sombras, aumentando a intriga. Ele era realmente apenas um avô esquecível que havia se perdido sem dinheiro? Ou havia uma história mais profunda esperando para ser descoberta? Amanhã, Elven partiria em busca de respostas. Mas, por enquanto, ele se entregaria ao conforto de uma cama quente, tentando afastar os pensamentos de como seu pequeno ato de bondade havia transformado sua vida em uma teia complicada de complicações. Enquanto ele começava a adormecer, um pensamento permanecia em sua mente. A partir de suas experiências passadas, ele havia aprendido que quando algo parecia bom demais para ser verdade, geralmente era, e a oferta de Aurela certamente se encaixava nessa categoria. Elven acordou com o suave toque do sistema ambiental do quarto, que se ajustava perfeitamente para as configurações da manhã. A luz pálida do sol filtrava-se pelas janelas, lançando um brilho suave e delicado, que contrastava fortemente com as temperaturas gélidas do lado de fora. Por um breve momento, ele permaneceu imóvel, saboreando o calor e o conforto da cama, um luxo que não experimentava desde que deixou a terra. Então, a realidade voltou com força. Ele se encontrou na casa de uma das famílias de comerciantes mais influentes do setor, sendo recrutado para uma missão que provavelmente envolvia muito mais perigo do que lhe haviam feito acreditar. Era hora de buscar algumas respostas. Após um banho rápido, ele descobriu um novo conjunto de roupas cuidadosamente disposto para ele. Elas eram semelhantes ao traje de ontem, mas apresentavam cores diferentes. No entanto, ele percebeu que a armadura de combate do seu antebraço estava ausente. Em seu lugar, ele encontrou uma nota que dizia: sendo limpo e revisado, será devolvido antes da partida. Que timing perfeito!
pensou Elven, enquanto considerava a situação de Riley. Despojado de sua armadura, ele também estava sem sua unidade de comunicação pessoal e seu sinalizador de emergência, deixando-o efetivamente isolado do mundo exterior. Nesse momento, uma leve batida na porta interrompeu seu fluxo de pensamentos. Ele a abriu e revelou Karat, o mesmo Narayan que o havia guiado no dia anterior. "Bom dia, senhor", cumprimentou Karat com uma reverência respeitosa. "Lord Pilear está preparado para encontrá-lo em seu escritório privado. Se você puder, por favor, me siga." Enquanto caminhavam, o caminho para o escritório de Pilear os levou por áreas da propriedade que Elven não havia explorado no dia anterior. Eles entraram em galerias repletas de obras de arte de inúmeros mundos, cada peça contando sua própria história única. As bibliotecas, um tesouro de livros tangíveis, eram uma joia rara nesta era digital. As salas de observação ofereciam vistas panorâmicas de tirar o fôlego da paisagem coberta de neve, convidando-os a pausar e apreciar a beleza. Finalmente, chegaram a uma porta de madeira robusta, cujo peso sugeria os segredos que estavam além dela. A porta, feita de madeira genuína em vez de materiais sintéticos, erguia-se alta e imponente, ladeada por 2 Narayans. Seu traje formal, embora elegante, pouco fazia para esconder a inconfundível presença militar que exalavam. "Um convidado humano para ver Lord Thaler", declarou Karat, com a voz firme. Um dos guardas, com a postura rígida, avançou para abrir a porta, gesticulando para que o visitante élfico entrasse sozinho. O escritório que se encontrava além era menor e mais íntimo do que o élfico havia antecipado. Era um quarto aconchegante, forrado de livros, com assentos confortáveis e uma mesa perfeitamente posicionada para capturar a suave luz da manhã. O Liar estava sentado em uma cadeira de encosto alto perto de uma lareira crepitante, onde chamas reais dançavam, projetando sombras tremeluzentes que brincavam pelas paredes. "Ah, Elven! Entre, entre!" chamou o velho Narayan, acenando com a mão para uma cadeira em frente a ele. "Você já tomou café da manhã? Posso preparar algo substancial se você estiver com fome." "Estou bem, obrigado", respondeu Elven, acomodando-se na cadeira oferecida. À medida que me aproximava, notei que o Liar parecia mais alerta do que no dia anterior. Seus olhos estavam mais aguçados e sua postura estava menos encurvada. Talvez fosse hora de um chá. Na minha velhice, me tornei bastante fã do chá verde Taran. Há algo nos taninos que parece concordar com a minha constituição. Sem esperar por uma resposta, o Liar derramou graciosamente 2 xícaras de uma elegante chaleira, oferecendo uma a Elven. O aroma familiar do chá verde pairava no ar, proporcionando uma sensação inesperada de conforto em meio ao ambiente desconhecido. "Entendo que você deseja falar comigo", disse Fowler, recostando-se na cadeira com um ar de intriga. "Devo admitir que estou curioso sobre o que um mensageiro humano poderia querer discutir com um velho Narayan como eu." Elven tomou um gole de chá, parando para organizar seus pensamentos antes de responder. Sua neta me apresentou uma proposta bastante intrigante. "Ah, o Datacore, de fato." O Liar acenou com a cabeça pensativo. Aurela mencionou seus planos de contar com sua ajuda para essa tarefa específica. "Você aprova isso? Isso faria alguma diferença se eu não aprovasse?" Os olhos de Liar brilhavam com diversão. Aurela vinha tomando suas próprias decisões desde que era alta o suficiente para alcançar os painéis de controle de seu primeiro hovercraft. Elven se sentou, segurando sua xícara pensativamente. "Com todo o respeito, senhor", ele começou, "eu acredito que isso importa bastante. Como Secari ainda é sua casa, aposentado ou não?" O Liar o observou atentamente por um longo momento, sua expressão inexpressiva. Então, inesperadamente, ele soltou uma risada calorosa, um som genuíno que ressoou por toda a pequena sala. "Bem observado", ele comentou. "Certamente. Aqui está uma versão revisada do seu texto. Sim, mesmo que eu esteja tecnicamente aposentado, ainda mantenho algumas responsabilidades de supervisão", ele disse, inclinando-se para a frente e baixando a voz. "Agora diga-me, Elven, quais são seus pensamentos sobre a proposta da minha neta? Sinto que há mais nisso do que ela está deixando transparecer."
Elven respondeu de forma franca, observando que a coincidência do meu destino original se alinhar perfeitamente com as necessidades dela parecia bastante suspeita. Além disso, o pagamento que ela estava oferecendo era significativamente mais alto do que as tarifas padrão para transporte seguro. Perspicaz, o Lear murmurou, com um toque de diversão na voz. E ainda assim, você ainda está contemplando a oferta dela. Eu preciso que meu navio seja reparado, respondeu Elven de forma direta. E devo admitir que estou intrigado com o que realmente está acontecendo aqui. Um pequeno sorriso brincou nos lábios de Lear. A curiosidade pode ser uma espada de dois gumes, especialmente no mundo das casas de comércio. Ele tomou um gole pensativo de seu chá, contemplando os riscos envolvidos. No entanto, nesta instância, essa curiosidade poderia se revelar um ativo. Colocando sua xícara para baixo, ele se recostou, sua postura mudando para uma de maior seriedade. O núcleo de dados que Arella quer que você transporte realmente contém evidências de atividades ilegais, mas abrange muito mais do que apenas o tráfico de armas que ela mencionou. O que mais? Elven perguntou, suas suspeitas agora solidificadas. Uma descoberta emocionante surgiu. Um mundo que está além das rotas comerciais estabelecidas, repleto de recursos que poderiam alterar dramaticamente o equilíbrio de poder entre as casas. Os olhos de Lear brilhavam de excitação, enquanto ele imaginava este reino humano, infundido com a essência élfica. Esta foi uma das colônias perdidas, abandonada durante as tumultuosas guerras da diáspora, mas ainda permanece viável e, surpreendentemente, ainda habitada. Elven estremeceu, mas não era apenas o frio de Frostholm que lhe enviava um arrepio pela espinha. As guerras da diáspora haviam despedaçado a humanidade, espalhando seus remanescentes por inúmeros sistemas estelares. Muitas naves colonizadoras haviam desaparecido sem deixar vestígios, seus destinos desconhecidos, presumidos perdidos no vazio. A revelação de uma colônia perdida sobrevivente seria monumental, não apenas por suas implicações econômicas, mas também por seu profundo impacto cultural e político. Como a Casa Hikari obteve essa informação? Ele perguntou cautelosamente. Uma de nossas embarcações de pesquisa captou padrões de transmissão incomuns enquanto mapeava uma nova rota comercial, respondeu o Lear. Após uma investigação mais aprofundada, descobrimos um próspero assentamento humano. Embora possa parecer primitivo pelos padrões de hoje, é surpreendentemente resiliente. Por mais de 2 séculos, eles cultivaram sua própria cultura única e avançaram em tecnologia, completamente isolados do resto da humanidade. Agora, no entanto, a Casa Hikari busca explorá-los. Elven não pôde deixar de sentir um gosto amargo na boca ao chegar a essa conclusão. O Lear balançou a cabeça, descartando a ideia de exploração. Parceiro, esta colônia é rica em depósitos de minerais raros que são cruciais para sistemas de propulsão avançados. Neste momento, a Casa Marite mantém um controle rigoroso sobre esses minerais, cobrando preços exorbitantes e restringindo o suprimento para preservar seu monopólio. Elven de repente compreendeu a magnitude de sua missão. Quebrar esse monopólio poderia valer bilhões, trilhões, interveio o Lear, enfatizando o potencial impressionante. No entanto, além das implicações financeiras, o verdadeiro significado residia no impacto que isso teria na viagem interestelar. Ao desmantelar esse monopólio, eles poderiam reduzir drasticamente os custos para todos, abrindo caminho para novas oportunidades de exploração e colonização por todo o cosmos. Pode ter parecido nobre a princípio, mas Elven já tinha visto o suficiente do mundo para entender que as casas de comércio raramente operavam por genuína boa vontade. E quanto aos seus netos, Aurela insiste que eles estão envolvidos em negociações ilegais de armas. Eles estão, confirmou o Caixa, com a expressão se tornando sombria. Mas não é apenas para os mundos fronteiriços, como Aurela sugeriu. Eles têm fornecido armamento avançado a uma facção dentro desta colônia perdida, preparando-os para assumir o controle quando a Casa Hikari finalmente fizer contato oficial. Criando um governo fantoche, comentou Elven com uma mistura de desgosto e resignação na voz. É exatamente o que eu esperava. O plano deles é claro.
Eles pretendem garantir direitos de mineração exclusivos por meio dessa facção, estabelecendo efetivamente um novo monopólio sob o controle da Casa Hikari. O Lear soltou um profundo suspiro, um peso pesado se instalando em seus ombros. Sentiu como se fosse um eco assombrado de Próxima mais uma vez. Apenas ouvir o nome Próxima fez um arrepio percorrer a espinha de Elven. Aquela missão tinha sido a sua última. Um suposto esforço humanitário para um mundo colônia que havia mergulhado no caos. Os interesses corporativos astutamente alimentaram as chamas do conflito, colocando facções locais umas contra as outras em um brutal banho de sangue. Você está ciente da minha ligação com a Próxima? Elven perguntou, sua voz tensa. O Lear respondeu suavemente. Eu sei que você fez tudo o que pôde para parar o massacre, e que seus superiores ignoraram seus avisos sobre as armas sendo contrabandeadas para a facção separatista. As mãos de Elven se fecharam em punhos, um reflexo nascido do peso das memórias. Milhares haviam perdido suas vidas naquele conflito devastador. Civis inocentes presos no fogo cruzado de uma guerra orquestrada pela ganância corporativa, todos disputando o controle sobre os preciosos depósitos de Hélio III de Próxima. A história se repete, ele murmurou, com um toque de resignação na voz. Não necessariamente, Thaler respondeu, com um tom firme e confiante. O núcleo de dados contém mais do que apenas as coordenadas da colônia perdida. Ele também contém evidências do envolvimento do meu neto no tráfico de armas e suas comunicações com a facção que ele está apoiando. Se esta mensagem chegar às pessoas certas na Helios Prime, ela tem o potencial de evitar uma tragédia iminente. E por pessoas certas, quero dizer a comandante Talia Holland, da Divisão de Inteligência da Frota de Defesa Terrana. Elven levantou uma sobrancelha em surpresa. TDF Intelligence, você está colaborando com as autoridades terranas? Embora não seja oficialmente reconhecido, o Lear confidenciou que tanto o comandante Holland quanto eu temos profundas preocupações sobre o impacto desestabilizador da guerra corporativa nos mundos de fronteira. Atualmente, ela está estacionada em Helios Prime sob o disfarce de diplomacia, coletando diligentemente evidências de violações cometidas por casas de comércio. Elven se recostou, absorvendo o peso dessa revelação. Então, a Arella não está ciente do verdadeiro propósito por trás dessa entrega. Thaler falou com cautela. Ela sabe parte da história. Ela está ciente da colônia perdida e do envolvimento de seu primo no tráfico de armas, mas ela pensa que os dados são destinados à nossa própria divisão de segurança. Não é a inteligência terrana. Você está pisando em gelo fino, velho. Notou Elven, com seu olhar afiado. O Lear respondeu com um leve sorriso cúmplice. Na minha idade, todo jogo traz seus riscos. A verdadeira questão é se eles valem a aposta. Ele se inclinou mais perto, sua curiosidade despertada. Este é élfico, destinado à humanidade e à estabilidade deste setor, disse Thaler com um tom sério. Mas por que compartilhar tudo isso comigo? Por que não me permitir entregar o pacote sob a impressão da versão de Arella? Porque você merece saber a verdade sobre o que realmente está se envolvendo. Thaler respondeu, fixando os olhos em mim. E eu tenho a sensação de que, entre todas as pessoas, você compreende a importância de prevenir outro Próxima. O velho Narayan estava realmente certo. Se houvesse até mesmo a menor possibilidade de evitar tal tragédia, Elven sentia uma profunda obrigação moral de intervir. Eu farei isso, declarou finalmente, mas quero a sua promessa de que meu navio será completamente reparado, aconteça o que acontecer. Você tem isso, Thaler assegurou. Os reparos já estão em andamento. Ele fez uma pausa, sua expressão se tornando séria. Mas tenha cuidado com Arella. Ela é incrivelmente talentosa e possui princípios fortes, mas sua ambição não conhece limites. A Casa Hikari é tudo para ela, o que significa que ela pode não ver com bons olhos sua parceria com a inteligência terrana. Isso sugere que sua lealdade à nossa família pode superar suas preocupações éticas se ela se encontrar em uma posição de escolha. Thaler enfatizou. Eu amo minha neta, mas não tenho ilusões sobre até onde ela irá para proteger os interesses da nossa família. Um suave sino interrompeu o fluxo da conversa deles. Thaler olhou para um pequeno dispositivo em seu pulso.
Parece que Arella está procurando por você, disse ele mudando seu tom. Devemos encerrar nossa conversa. Assim que Elvin começou a se levantar, Thaler estendeu a mão e segurou seu braço. Um último detalhe: o núcleo de dados é crucial, pois foi projetado para responder exclusivamente ao DNA humano. Isso serve como uma proteção contra qualquer possível interceptação. Arella garantirá que você o receba antes de partir. Elvin acenou com a cabeça, sua mente já acelerada com as implicações desse novo conhecimento. Quando ele começou a se afastar, Thaler o chamou. E Elvin, quero expressar minha gratidão, não apenas por aceitar esta missão, mas também pela sua bondade ontem. É reconfortante perceber que tais virtudes ainda prosperam em nosso universo cínico. O meridiano zumbia com uma energia vibrante enquanto Elvin realizava suas verificações pré-voo. Fiel à promessa de Thaler, a equipe técnica de Sakari não apenas reparou o drive quântico, mas também aprimorou vários sistemas cruciais. A nave deslizou pelo espaço com uma graça que não exibia desde os dias de fábrica. Todos os sistemas estavam normais, anunciou a IA da nave, com uma voz calma e reconfortante. O drive quântico estava operando com uma eficiência notável de 100%, e estávamos liberados para a decolagem em apenas 10 minutos. Elvin acenou com a cabeça, seu olhar fixo intensamente no pequeno núcleo de dados acomodado com segurança em um compartimento especial sob o console do piloto. O dispositivo discreto, não maior que a palma de sua mão, continha informações cruciais capazes de prevenir uma guerra e salvar inúmeras vidas, se ao menos ele conseguisse entregá-las em segurança. Nesse momento, a porta da baía de carga se abriu com um sibilo atrás dele. Elvin se virou, antecipando a chegada de um oficial do espaço-porto, trazendo os documentos finais de liberação. Em vez disso, Arella estava na porta, sua silhueta graciosa, emoldurada pelas luzes brilhantes do hangar. Eu queria me despedir de você pessoalmente, ela disse, entrando na nave. Vestida com um macacão prático em vez de sua roupa formal habitual, ela parecia mais jovem e menos intimidadora. Isso é bastante atencioso, respondeu Elvin cautelosamente, lembrando-se do aviso de Thaler sobre sua neta. Arella se aproximou, seu olhar percorrendo a cabine. Os técnicos relataram que terminaram todas as atualizações solicitadas. Ela disse, você achará fácil chegar a Helios Prime. Eu realmente aprecio sua minuciosidade, comentou Elvin. Seu avô era bastante generoso. No entanto, quando o nome de Thaler foi mencionado, uma sombra passageira cruzou o rosto de Arella, uma breve tensão que ela rapidamente disfarçou. De fato, ele sempre teve um carinho especial por atos de bondade. Ela fez uma pausa, seu olhar fixo no rosto de Elvin. Você teve uma conversa produtiva com ele esta manhã? A pergunta parecia casual, mas Elvin podia sentir a importância subjacente por trás dela. Nós conversamos sobre a importância dos dados que estou segurando, e ele respondeu de forma reflexiva. Ele compartilha suas preocupações em relação às atividades de seu primo. Ele mencionou mais alguma coisa sobre para onde os dados estão indo? E lá estava, a verdadeira razão para a visita dela. Elvin manteve uma expressão neutra, ocultando o peso das evidências que carregava. Evidências que precisavam chegar a Helios Prime em segurança. Há mais alguma coisa que eu deveria saber? Ele perguntou. Arella hesitou por um momento antes de responder suavemente. Meu avô é um homem excepcionalmente inteligente, mas ele ocasionalmente busca alianças não convencionais. Eu só queria ter certeza de que ele não havia adicionado nenhuma complexidade à sua missão com instruções extras. Mas não se preocupe, não é nada que eu não consiga gerenciar, respondeu Elvin, seu tom deliberadamente vago. Ela o estudou atentamente por um longo momento antes de finalmente acenar com a cabeça, um olhar de satisfação cruzando seu rosto. Bom, ela disse, o pagamento foi transferido para a sua conta, conforme combinamos. Metade agora e a outra metade após a confirmação da entrega. Elvin a assegurou. Avisarei você assim que o pacote for entregue com segurança. Arella se aproximou, sua presença o envolvendo com o delicado perfume que usava, refrescante e nítido, reminiscente da primeira nevasca do inverno. Seja cauteloso, Elvin. Ela advertiu,
sua voz baixa e urgente. Meus primos possuem recursos que se estendem muito além de Frostholm. Se eles souberem o que você está carregando, isso pode significar problemas. Eu já enfrentei coisas piores, ele declarou, sua voz mais confiante do que seu coração se sentia. Para sua surpresa, ela gentilmente estendeu a mão e passou os dedos contra sua bochecha. Eu acredito que você tem, ela respondeu, seu olhar se fixando no dele com uma intensidade que parecia penetrar mais fundo. Há mais em você do que apenas um simples mensageiro, Elvin Pollard. Talvez, uma vez que tudo isso esteja atrás de nós, possamos nos aprofundar mais nisso. Antes que ele tivesse a chance de responder, ela se inclinou e pressionou os lábios contra os dele. Um beijo passageiro e frio que terminou quase tão rapidamente quanto começou, deixando-o momentaneamente atordoado. Por sorte, ela sussurrou recuando. Boa viagem. Com isso, ela se virou e desceu do navio, sua silhueta graciosa desaparecendo à medida que descia a rampa. Momentos depois, a porta da baía de carga se fechou com um sibilo pneumático. Elvin exalou, liberando um suspiro que ele nem havia percebido que estava segurando. O beijo o pegou de surpresa, assim como a sinceridade inconfundível que o acompanhava. Era uma verdadeira expressão de atração ou apenas mais uma camada de manipulação? Com Arella, discernir a verdade sempre foi um desafio. Nesse momento, a IA da nave interveio, anunciando que a autorização para a partida havia sido concedida e que a janela de lançamento estava agora aberta. Deixando de lado os pensamentos sobre Arella, Elvin concentrou-se nos controles. O Meridiano subiu graciosamente do chão do hangar, seus propulsores reparados respondendo com uma nova precisão. Ele o manobrou habilidosamente em direção às portas do compartimento abertas, pronto para a jornada à frente. Frostholm recuou abaixo dele, sua vasta extensão coberta de gelo brilhando sob o suave brilho da luz pálida do sol enquanto o Meridiano ascendia em direção às estrelas. Assim que se libertou da atmosfera, Elvin traçou um curso para Helios Prime e ativou o drive quântico. A sensação familiar de a realidade se curvar e dobrar ao redor da nave o envolveu enquanto o Meridiano escorregava para o espaço quântico. A jornada para Helios Prime duraria cerca de 12 horas, tempo suficiente para revisar os dados que estava transportando e se preparar para quaisquer complicações potenciais que pudessem surgir na chegada. Acionando o piloto automático, Elvin cuidadosamente retirou o núcleo de dados de seu compartimento. Assim como Talir havia mencionado, ativá-lo exigia DNA humano. Com um simples toque do polegar no scanner biométrico, ele desbloqueou seu conteúdo, pronto para descobrir o que havia dentro. A exibição holográfica que surgiu acima do núcleo era uma rica tapeçaria de informações, exibindo mapas estelares, registros de comunicações, manifestos de armas e varreduras intrincadas de um planeta desconhecido que Elvin não conseguia identificar. Ele direcionou sua atenção para as coordenadas da colônia perdida, gravando-as em sua memória, caso o núcleo enfrentasse alguma ameaça. O planeta se desdobrava diante de nós, lembrando a Terra com seus vibrantes oceanos azuis e vastas massas de terra verdes e marrons. Nuvens brancas dançavam sobre sua superfície em padrões hipnotizantes. Leituras de sensores confirmaram a presença de uma atmosfera de oxigênio e nitrogênio, enquanto a gravidade foi medida em 1 vezes a da Terra, tornando-a perfeitamente adequada para a habitação humana. Informações adicionais revelaram uma população de cerca de 3 milhões, descendentes dos colonos da malfadada nave geracional Prometheus, que se pensava ter sido perdida durante os tumultuados dias de guerra. Esta comunidade havia cultivado uma sociedade que refletia o início do século XXI da Terra, apresentando governos regionais que colaboravam sob um conselho global. Notavelmente, eles também estavam situados sobre os maiores depósitos conhecidos de Novion, um mineral raro crucial para sistemas avançados de propulsão quântica. Não é surpresa que Sicari e a Casa Marite estivessem intrigados. A entidade que controlasse aqueles depósitos exerceria um imenso poder sobre o transporte interestelar nas décadas seguintes. O foco de Elvin então se voltou para o Manifesto de Armas, uma peça crucial do quebra-cabeça. A lista era tanto extensa quanto alarmante. Rifles de pulso de grau militar, explosivos táticos e até sistemas de mísseis de curto alcance.
Era poder de fogo suficiente para equipar um pequeno exército, tudo ligado a empresas de fachada pertencentes a Navon e Paranakari. Os registros de comunicação eram igualmente incriminadores, revelando trocas detalhadas com um grupo que se identificava como o Fronte de Libertação Prometeu. Essas conversas expuseram seus planos de derrubar o Conselho Global assim que a Casa Sicari fizesse contato oficial. Era uma cena reminiscentemente de Próxima, onde a ganância corporativa acendeu uma guerra civil em uma tentativa desesperada de controle sobre recursos preciosos. Mas desta vez, Elven teve a oportunidade de intervir antes que a violência eclodisse. Tão absorto estava nos dados que quase ignorou o alerta urgente dos sensores de proximidade da nave. Algo estava se aproximando rapidamente. Com um movimento ágil, Elven desligou o piloto automático e voltou para o assento do piloto, justo quando a voz da IA rompeu a tensão. Aviso: uma embarcação está se aproximando em um curso de interceptação. A configuração corresponde à de um cruzador de segurança da Casa Sicari. O estômago de Elven se contorceu de ansiedade. Era hora de agir? Na velocidade atual, ele tinha apenas 3 minutos antes de serem interceptados. Isso não foi nem de longe tempo suficiente para escapar. O Meridian era ágil, mas os cruzadores de segurança eram ainda mais rápidos. Embora sua nave estivesse equipada com armas defensivas, ela não tinha chance contra uma embarcação de grau militar. Ele se viu em uma necessidade desesperada de uma alternativa. O drive quântico ainda estava aquecendo após o salto inicial, e os protocolos de segurança padrão proibiam qualquer reentrada imediata no espaço quântico. No entanto, ele se lembrou de uma solução alternativa. Uma manobra ousada que havia dominado durante seus dias de militar. Desvie toda a energia não essencial para o drive quântico, ordenou Elven de forma decisiva. A IA respondeu, anulando os protocolos de segurança. Código de autorização, Pollard Alpha 79. No entanto, devo avisá-lo de que essa anulação representa um risco significativo de implosão do drive. Entendido. Vamos prosseguir. Enquanto a nave redirecionava sua energia, Elven ativou um canal de comunicação. Não havia sentido em se esconder. Eles já conheciam sua localização. A tela de visualização piscou e ganhou vida, revelando o rosto gelado de Paranakari. Courier Pollard, disse ele, com um tom enganosamente agradável. Parece que houve um mal-entendido em relação à sua carga. Eu devo insistir que você retorne a Frostholm imediatamente para esclarecimentos. Receio que não posso fazer isso, respondeu Elven, ganhando tempo enquanto observava o indicador de carga dos drives quânticos subir lentamente. Eu tenho um contrato a cumprir, mas as expressões nos rostos dos pais se tornaram frias. Esse contrato agora foi encerrado. Ao prosseguir, você corre o risco de ser rotulado como ladrão e contrabandista de dados. Acusações sérias tanto em Nari quanto no espaço. É uma ameaça convincente, especialmente considerando que alguém está contrabandeando armas para minar uma colônia pacífica. Elven respondeu, e uma expressão de surpresa cruzou momentaneamente o rosto de Paranakari, apenas para ser rapidamente substituída por uma onda de raiva. Então, você conseguiu acessar os dados. Ele disse, sua voz aguda. Isso apenas fortalece minha determinação de retornar imediatamente. Essa informação pertence à Casa Ikari. Na verdade, era uma prova clara de atividade criminosa. Elven fez as correções necessárias, garantindo que tudo estava indo exatamente para onde precisava. O indicador do drive quântico acendeu em verde, sinalizando que eles estavam prontos para um salto de emergência, e não poderia ter vindo em melhor hora. Esta é sua última advertência, Pollard, rosnaram os pais, suas vozes carregadas de urgência. Retorne imediatamente, ou abriremos fogo. Um sorriso sombrio se espalhou pelo rosto de Elven. Certifique-se de enviar meus cumprimentos ao seu avô. Antes que Paran pudesse pronunciar uma palavra em resposta, Elven ativou o drive quântico, impulsionando-os para o desconhecido. O meridiano sacudiu-se violentamente enquanto a realidade se torcia e se dobrava ao seu redor. O cruzador de segurança desapareceu em um instante, engolido pela queda da nave nas profundezas do espaço quântico. Luzes de alerta explodiram pelo console, seus flashes urgentes iluminando a cabine de pilotagem.
O salto prematuro havia empurrado os sistemas de propulsão além de seus limites, esticando-os até o ponto de ruptura. Mas eles estavam aguentando pelo menos por enquanto. Relatório de danos, ordenou Elvin, sua voz firme apesar da tensão. O drive quântico está operando a 78% de eficiência, respondeu a IA prontamente. A integridade do casco está em 92%, continuou, com um tom mecânico inabalável. Tempo estimado até Helios Prime, 14 horas. Era mais longo do que haviam antecipado, mas eles conseguiriam. Elvin se acomodou de volta em seu assento, saboreando um momento de alívio. A parte mais difícil estava atrás dele, ou assim ele acreditava. A jornada para Helios Prime havia sido marcada por uma vigilância intensa, enquanto ele se preparava para a possibilidade de perseguição. No entanto, para sua surpresa, ninguém apareceu. O cruzador de segurança Ikari havia falhado em rastrear seu salto de emergência ou estava à espreita em seu destino. Ele aproveitou a oportunidade para se preparar. Mergulhando no layout da estação Helios Prime, ele planejou meticulosamente sua abordagem ao comandante Roland. O corpo de dados permaneceu seguro, com seu conteúdo passando por revisões regulares para garantir que nada tivesse sido comprometido durante o salto de emergência. À medida que o meridiano emergia do espaço quântico perto de Helios Prime, Elvin se preparava para uma confrontação iminente. Em vez disso, ele descobriu que a área ao redor da estação de pesquisa era inesperadamente tranquila. Um punhado de embarcações de transporte flutuava nas proximidades, acompanhadas por alguns drones de manutenção zumbindo por aí. No entanto, não havia vestígios de nenhuma casa ou navios de Curry. Helios Prime Control para embarcação não identificada, ele chamou, quebrando o silêncio. Uma voz estalou pelo sistema de comunicação, aguda e autoritária. Declare seu propósito. Este é o navio de correio Meridian, solicitando autorização para atracar. Elvin respondeu, seu tom firme. Eu tenho uma entrega para a comandante Thalia Roland. Houve uma breve pausa antes que a voz respondesse. Prossiga para a base de atracação 7. Ao chegar, a segurança estará esperando por você. O procedimento de atracação ocorreu de forma impecável, talvez até um pouco perfeito demais. Enquanto o meridiano se acomodava em sua baía designada, Elvin guardou o corpo de dados com segurança em um bolso interno de sua jaqueta e realizou uma última verificação dos sistemas. Fique preparado para uma partida imediata, ele instruiu a IA da nave. Se eu não voltar dentro de 2 horas, inicie os protocolos de emergência. A IA reconheceu seu comando com uma confirmação rápida. Respirando fundo, Elvin desceu a rampa, onde 2 oficiais de segurança terranos o aguardavam. Os uniformes deles exibiam a insígnia da estação de pesquisa em vez da frota de defesa. No entanto, sua postura e alerta aguçado os identificavam inconfundivelmente como pessoal militar. O mensageiro Pollard, um deles, se apresentou. Com um aceno de reconhecimento de Elvin, ele continuou. Por aqui, por favor. O comandante Roland está esperando por você. Eles o guiaram pelos corredores da estação, onde passagens brilhantes e limpas zumbiam com a atividade de cientistas e pessoal de apoio. Elvin passou despercebido, apenas mais um mensageiro fazendo uma entrega de rotina. O escritório do comandante Roland estava situado em uma área segura da estação, acessível apenas ao navegar por uma série de pontos de controle. À medida que se aproximavam da porta final, Elvin já havia passado por 3 verificações e teve sua identidade confirmada 2 vezes. Os oficiais de segurança pararam, deixando-o na soleira da porta. Com um suave sibilo, a porta deslizou para abrir, revelando um escritório compacto cheio de uma caótica variedade de tablets de dados e displays holográficos que dominavam a mesa. Atrás da mesa estava uma mulher na casa dos 50 anos, com os cabelos escuros mesclados de grisalho e o rosto marcado pelas linhas de alguém que havia testemunhado demais e descansado pouco. Tenente Pollard, disse ela, levantando-se para encontrá-lo. Fazia bastante tempo. Elvin piscou em assombro. Você me conhece? Ela perguntou, sua curiosidade despertada. Eu revisei seu arquivo após o incidente próxima, ela explicou. Seus avisos sobre contrabando de armas foram notavelmente perspicazes. Se tivessem sido ouvidas, milhares de vidas poderiam ter sido poupadas.
A menção de Próxima despertou uma dor familiar no peito de Elven. É por isso que estou aqui, disse ele, puxando o núcleo de dados do bolso, determinado a impedir que a história se repetisse. Roland aceitou o dispositivo, sua expressão grave. O Lear entrou em contato comigo logo após você partir de Frostholm. Ele estava preocupado que seus netos pudessem tentar interceptá-lo. Acontece que eles realmente fizeram uma tentativa, como Elven confirmou. Para escapar de sua perseguição, eu tive que realizar um salto quântico de emergência. Foi uma manobra arriscada, mas Roland observou com admiração, claramente impressionado com sua eficácia. Ela cuidadosamente colocou o núcleo de dados em um leitor especializado, com o polegar posicionado sobre o scanner biométrico para desbloquear seus segredos. À medida que o display holográfico ganhava vida, os olhos dela se arregalaram de espanto. Isso é realmente abrangente. Armas manifestadas, registros de comunicação e varreduras planetárias detalhadas se espalhavam diante dela. Ela olhou para Elven, seus olhos cheios de urgência. Com essa evidência, podemos evitar uma catástrofe antes mesmo que ela comece. Elven franziu a testa, a curiosidade despertada. O que acontece agora? Ele perguntou. A voz de Roland se tornou firme e resoluta enquanto ela respondeu. Agora nós agimos. A humanidade está tomando uma posição ousada. A frota de defesa terrana está pronta para estabelecer uma forte presença no mundo colônia, garantindo que nenhuma interferência atrapalhe nossos esforços para fazer contato pacífico. Em conjunto com isso, a Comissão Reguladora Interestelar receberá cópias das evidências relacionadas às armas, levando a investigações minuciosas, tanto da Casa Sicari quanto da Casa Marati. E então existem os depósitos Novion. O comportamento de Roland se suaviza um pouco ao mencionar isso. No final das contas, caberá aos colonos tomar essa decisão. Como um mundo humano soberano, eles têm o direito de moldar suas próprias políticas de recursos, armados com um conhecimento abrangente sobre a galáxia mais ampla e o verdadeiro valor do que possuem. Era além de tudo que Elven jamais ousara sonhar. Uma oportunidade genuína para a colônia perdida se integrar à comunidade interestelar em seus próprios termos, livre de manipulação e exploração. Mas então um pensamento lhe ocorreu. E Thalia? Ele sabia que seu envolvimento nesse empreendimento não lhe traria nenhuma vantagem com sua família. Thalia tem jogado um jogo de longo prazo, respondeu Roland. Ela orquestrou um plano para que Aurela assumisse o comando das operações legítimas da Casa Sicari, enquanto apresentava cuidadosamente evidências contra seus primos às autoridades narianas. É um risco calculado, mas que ele considerou essencial para manter a honra de sua casa. Elven não conseguia tirar da cabeça a imagem do velho Narayan. Seu exterior frágil escondia uma mente afiada capaz de superar adversários décadas mais jovens. Ela terá sucesso? Apenas o tempo dirá, concedeu Roland. No entanto, Thalia tem uma fé inabalável nela, convencida de que ela possui a força para transformar a Casa Sicari de dentro para fora. Ele também se dedicou a estudar Elven de forma cuidadosa e fala muito bem de você também. Acabei de entregar um pacote, disse Elven modestamente. Roland sorriu, uma expressão rara que suavizou seus traços geralmente severos. Mas nós dois sabíamos que era muito mais do que isso. Você colocou sua vida em risco para evitar outra tragédia como a de Próxima. Esse tipo de coragem moral é uma raridade. Tenente Pollard, ela comentou. Não sou mais tenente. Ele a lembrou com um toque de nostalgia na voz. Talvez não no título, ela concedeu, mas algumas qualidades permanecem com uma pessoa para sempre. Com isso, ela digitou um comando em seu console, o suave bip ecoando na sala silenciosa. Tenho o prazer de informar que aprovei um bônus significativo no seu pagamento como um gesto de apreciação pelos riscos que você assumiu. Além disso, a frota de defesa está ansiosa para garantir sua experiência para futuras entregas sensíveis. A oferta pegou Elven de surpresa, especialmente porque era estritamente em regime de contrato. Você está me oferecendo um emprego? Ele perguntou perplexo. Não. Roland respondeu, seu tom firme, mas encorajador. Estou lhe oferecendo um propósito, uma chance de usar suas habilidades em defesa de mundos vulneráveis, para protegê-los da exploração.
Devemos garantir que a tragédia próxima nunca se repita. Era mais tentador do que Elven havia antecipado. Embora o negócio de entregas mantivesse as luzes acesas, não despertava o mesmo senso de propósito que ele havia experimentado durante seu serviço militar. Antes que a burocracia e os interesses corporativos manchassem aquela missão, ele se viu contemplando a possibilidade. Vou considerar. Ele finalmente disse. Roland acenou com a cabeça. Uma sensação de satisfação o invadindo. Isso é tudo que eu peço. Ela se levantou, estendendo a mão em direção a ele. Obrigado, Elven. A humanidade lhe deve uma dívida hoje, quer percebam ou não. Enquanto os Elven deixavam a estação, uma sensação de realização surgiu dentro dele. Uma que ele não experimentava há anos. Nesse momento, sua unidade de comunicação emitiu um sinal, indicando uma mensagem recebida. A identificação do remetente estava criptografada, mas ele tinha uma forte suspeita sobre quem poderia ser. Ao abrir a mensagem, ele descobriu um texto simples. Meu avô estava certo sobre você. Até nos encontrarmos novamente. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Elven, enquanto ele imaginava a Aurela, seus impressionantes olhos verde-esmeralda e dourados, sua confiança natural e o calor passageiro de seus lábios contra os dele. Talvez o destino os reunisse novamente sob circunstâncias diferentes. Mas, por enquanto, ele tinha uma nave com um drive quântico recém-reparado, créditos em sua conta e a gratificante certeza de que havia contribuído para evitar uma tragédia. Era mais do que suficiente. À medida que o Meridian se libertava da órbita de Helios Prime, traçando um curso em direção a novos horizontes, Elven sentiu uma sensação que não experimentava desde antes de Próxima: esperança. Essa esperança não era apenas para si mesmo, era um vislumbre de otimismo para o futuro da humanidade entre as estrelas. Naquele momento, parecia que o universo realmente recompensava até os atos mais simples de bondade.